para mandar, irmãos, mensagens que mexem com a nossa vida. Por isso Ele é Deus. Então eu convido você agora a pegar a Bíblia, e você vai abrir a Bíblia no primeiro livro. O primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Esse é fácil de nós acharmos. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo de número 9. 9 de Gênesis. E nós vamos ler ali do versículo 11 ao 15. Gênesis 9, do 11 ao 15. Que diz assim: estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, porque estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz. E desde já, Senhor, nós descansamos em Ti. E pedimos a direção do Teu Espírito. Porque se não é o Teu Espírito, Senhor, nada acontece. É o Teu Espírito que convence o homem. É o Teu Espírito que testifica a obra, a palavra. Por isso, Senhor, agora está tudo em Tuas mãos. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, aonde nos fala sobre um dilúvio, aonde agora Noé e sua família, após as águas abaixarem, ele agora sai da arca, ele desce da arca, e ele tem agora uma palavra com Deus, ele tem agora um ponto de contato com Deus. Nós vemos aqui que quando as águas abaixam, eu creio que a situação era o caos. Imaginemos, 40 dias, 40 noites, tudo debaixo das águas. Eu creio que quando elas abaixaram, era pior do que um tsunami. A devastação era grande. A morte era grande. Havia lodo, havia sujeira, não havia nada construído. E agora, nesse ambiente, Noé e sua família descem da arca. E eles começam a contemplar tudo que havia ali. Então, olhando aquilo, ele começa a olhar para um lado, olha para o outro. E eu creio que ele diz assim: da onde eu vou começar? Como eu irei começar? Se você não lembra, o dilúvio aconteceu, não foi porque Deus queria mostrar o seu poder. O dilúvio não aconteceu para que Deus mostrasse o seu poder ao homem, não. O dilúvio aconteceu como uma consequência do pecado do homem, como uma consequência do distanciamento do homem para com Deus. E muitas vezes, quem sabe, em nossa vida,
vida, acontecem dilúvios que trazem uma destruição, que trazem assim, irmãos, um verdadeiro estrago na nossa vida. Não é porque Deus quer mostrar o seu poder, não é porque Deus deixou de nos amar, mas quem sabe não é porque muitas vezes é consequência dos nossos pecados, é consequência da nossa negligência, é consequência do nosso afastamento da lei de Deus. Então agora, quando eles descem da arca, e eles veem o resultado do pecado, Noé começa a olhar o resultado do homem estar longe de Deus. Morte, destruição, desânimo. Deus vem para ele agora e diz uma palavra, lá no versículo 1. Diz assim, quando eles descem da arca, 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha que Deus, irmãos. Eles descem da arca, um panorama todo destruído, uma terra toda devastada, e Deus vem para ele e dá 3 ordens. Primeiro, frutificai, dê frutos. Segundo, multiplicai. Terceiro, enchei. Eu creio que Noé olhou e disse: como? Como eu posso frutificar no meio da morte? Como eu posso dar frutos no meio de uma destruição? Como eu posso fazer multiplicação no meio do nada? Como eu posso encher estando tudo vazio? Irmão, tudo era contrário. Todos os caminhos levavam ao desânimo. Todos os caminhos levavam à desistência devido à dificuldade. E ele começa a falar: como, Senhor, eu posso frutificar? Como, Senhor, eu posso multiplicar? Como, Senhor, eu posso encher se a terra está toda acabada? Então Deus, para mostrar o seu amor, Deus para animar o seu servo, Deus para dar um norte para o seu servo, uma direção para o seu servo, Deus vem e faz uma aliança com o homem. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, meu servo, eu vou fazer uma aliança contigo. Eis que porei um arco no céu, e toda vez que vierem nuvens pretas, todas as vezes que vierem nuvens de temporais, nuvens amedrontadoras, assustadoras, não temas, porque eu olharei para o arco e lembrarei da minha aliança contigo. E eu te guardarei, eu te protegerei, e eu não deixarei mais que você venha sofrer. Foi a aliança que Deus fez com Noé. O arco-íris, o símbolo que Deus iria guardar, que Deus iria proteger, que Deus não deixaria mais que o mundo se acabasse por causa das águas. Então, irmãos, diante dessa história, nós vamos tirar aqui uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que uma aliança com Deus é o caminho que garante o nosso novo e completo recomeço. A aliança com Deus é a garantia de que o nosso recomeço será abençoado. Se não houver aliança com Deus, o nosso recomeço está comprometido e ele está sujeito a falhar novamente. Ele está sujeito a dar errado novamente. Mas de acordo com essa palavra,
aliança conosco. Ele está dizendo, entre outras palavras: filho, eu garanto a tua vitória. Ó, dois lá estão ligados no culto de quinta, como posso. Tem que ir lá sabendo, seu irmão. Eu falei que mas eu não falei tudo. Mas era assim, né? Teve um pastor lá em São Paulo, que ele começou a pregar numa igreja, assim, dava, quem sabe, mais 5, 10. E ele falando que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar. E uma mulherzinha lá do fundo dizia, se levantava e berrava: eu tomo posse, é meu. E ela fazia um laço e pegava. Aí uma hora ele falou assim: olha, Deus está me revelando agora que Deus vai colocar dinheiro na conta de alguém da igreja. Aquela mulher levantou e disse: é meu, eu tomo posse. O pastor foi embora, voltou uma semana depois, e o pastor da igreja: pastor, eu nem te conto. Assim, foi. Pastor, lembra que Deus mandou, disse que ia dar dinheiro? Lembra? Uma mulher recebeu. Ele disse: é igual aquela que pulava igual uma doida e dizia: é meu, eu recebo. E ele aprendeu uma coisa: quando nós laçamos a bênção, o primeiro que laça é o dono da vitória. Porque Deus lança uma palavra de vida. Aquele que toma posse, garante, irmãos. Amém? Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, é garantia de vitória. Você quer fazer uma aliança com Deus hoje? Você quer garantir a vitória da sua vida? Porque todo recomeço, irmãos, ele corre o risco de dar errado novamente, se não tiver uma aliança com Deus. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, o sucesso é garantido. Quando Noé viu que havia uma aliança entre ele e o Deus Todo-Poderoso, Noé já começou a se alegrar. Noé já começou, irmãos, a frutificar. Ele já começou a crescer. Ele já começou a dar glórias, aleluias. Pode botar o irmão sentar ali. Senta ali com o irmão ali. Então, quando ele viu a vitória, quando ele disse assim: Deus tem uma aliança comigo, irmão, ele começou a se alegrar. Ele parou de olhar para os problemas, ele parou de olhar para a destruição, e ele começou a olhar para o Deus que tinha feito a aliança. Ele não se preocupou mais. Se vier temporal, Deus vai lembrar da aliança. Se vier problema, Deus vai lembrar da aliança. Se o inimigo se levantar, Deus vai lembrar da aliança. E assim, irmãos, é conosco. Porque o mesmo Deus de ontem, é mesmo hoje, será eternamente. O Deus que fez aliança no passado, faz aliança ainda hoje. E Ele quer fazer uma aliança contigo hoje. Para quê, pastor? Porque Ele quer te garantir a vitória. Porque Ele quer que teu recomeço seja um recomeço vitorioso. Porque Ele quer escrever uma nova história na tua vida. E não é uma história de derrota, não, é uma história de vitória. É uma história onde o nome dele vai ser glorificado. É uma história onde você vai ficar conhecido pelo poder dele na sua vida. Mas por que Deus faz aliança? Primeiro, porque Ele é Deus. Deus faz aliança porque Ele é Deus. Porque Ele sabe que se Ele faz, Ele tem poder para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Se vocês fizessem uma aliança comigo, eu não teria poder para abençoar você. Mas nós fazemos aliança com Deus. E Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre a terra, sobre o mar, Deus tem poder nos ares debaixo da terra, Ele controla todas as coisas. Então Ele diz: eu faço aliança e eu assino embaixo, porque tudo que vocês precisarem, eu posso dar para vocês. Em Deuteronômio 7:9, diz assim: saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Irmão, nós temos que conhecer melhor esse Deus. Ali diz, lá em Deuteronômio diz: aí sim vocês saberão que o Deus de vocês é Deus. Aqueles que guardam a sua aliança. Pastor, como eu guardo a aliança? Observando os mandamentos, observando
vezes nós não conhecemos direito o Deus que nós servimos. Nós estamos aqui, trazemos nossas petições, trazemos nossos problemas, e muitas vezes esquecemos do Deus que nós servimos. Então, primeiro, por que Deus faz aliança? Porque Ele é Deus. Porque Ele diz: eu faço e eu tenho poder para fazer aquilo que eu falo. Porque eu sou Deus e não sou homem para que minta. Porque eu sou Deus e não me arrependo daquilo que eu falo. Se eu disse que não vai prosperar, não prospera. Se eu digo que vai prosperar, prospera. Se eu digo que acontece, acontece. Se eu digo que não acontece, não acontece. Se eu digo que vai morrer, vai morrer. Se eu digo que vai viver, vai viver. Porque eu sou Deus e está tudo no controle das minhas mãos. Por isso Ele faz aliança. Depois, por que Ele faz aliança? Porque Deus sabe, irmãos, que eu e você, sem Ele, nada podemos fazer. Deus sabia que Noé por si só não teria condições de cumprir aquelas 3 ordens: frutificar, multiplicar e crescer. Deus sabia, irmãos, que sem Ele era impossível. Por isso Deus foi lá e fez uma aliança. Ele disse: eu mando, mas eu estou contigo. Muitas vezes no mundo as pessoas dizem: eu te ajudo, mas você fica sozinho. Eu estou contigo, mas quando você mais precisa, elas pulam fora. É ou não é? Muitas vezes a pessoa diz: não tema, qualquer coisa eu estou aí. Quando você vai atrás dela, ó, ela some. Mas Deus não, irmão. Deus faz aliança e diz: vem que eu estou contigo. Aonde tu fores eu irei. O que tu precisares eu te dou. Não temas, eu estou contigo até o fim do tempo. Não é à toa que o nosso Deus, Jesus Cristo, chama-se Emanuel, Deus conosco. Lá em João 15, 5, o Senhor diz assim: sem mim nada podeis. Por isso que Ele faz aliança com o homem. Porque Ele sabe que nós sozinhos só erramos. Provérbios 16:1 diz assim: aos homens pertence o plano do coração, mas do Senhor procede a resposta da boca. Por que Deus faz aliança com o seu povo? Porque do povo só cabe sonhar, projetar, mas a realização vem de Deus. Ao povo cabe fazer projetos de vida. A Deus cabe mover céus e terra para fazer aquilo se concretizar. Por isso, irmãos, Deus faz aliança com o seu povo. E por isso Ele quer fazer aliança hoje com cada um de nós. E se você está precisando de um milagre, você vem no lugar certo. Porque o Deus de aliança está aqui. O Deus que quer abraçar a tua causa está aqui. Irmão, se eu pudesse, eu juro, eu abraçaria a causa de todos. Mas não posso. Muitas vezes não posso nem com as minhas. Mas eu conheço alguém que pode abraçar todos nós e dizer: não temas, eu estou contigo. Não temas, a partir de hoje eu tenho uma aliança contigo. Amém? Qual é o benefício de uma aliança com Deus? Porque nós somos assim. Antes de dar um passo, nós queremos saber o que nós vamos ganhar com isso. É ou não é? Antes de fazer qualquer coisa, nós olhamos os benefícios, né? Todo custo tem um benefício, tem um gasto, e para nós calcularmos se vale a pena ou não, nós olhamos para os benefícios, né? Se eu quero fazer uma coisa, eu vou ver, para fazer aquilo eu tenho que gastar tanto, mas será que vale a pena gastar tanto para fazer aquilo? Como é que eu calculo isso? Eu olho para o benefício. Não, eu vou ganhar muito mais, então vale a pena o investimento. Então nós somos assim. Então será que vale a pena nós fazermos uma aliança com Deus? Quais são os benefícios? Leia ali na palavra de Deus, no versículo de número 14. Gênesis 9:14. Será que vale a pena, irmãos? Diz assim: sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco da aliança nas nuvens,
por uma luta e clamar a Deus, Deus vai lembrar que tem uma aliança comigo. Se eu estou na prova, eu clamo a Deus, e Deus, peraí, eu tenho uma aliança com Ele. Não vou deixar Ele perecer, não vou deixar Ele sofrer. Eu vou me levantar do trono e vou abençoar essa pessoa. Aonde eu vejo isso na Bíblia? Lá em Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens que serviam ao Deus vivo e foram arrancados da sua terra, levados escravos para a Babilônia. E chegando na Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, agora tenta modificar a mente daqueles jovens, para que eles se afastassem do Deus de Israel e adorassem os deuses babilônicos. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele tomou uma postura, ele tomou uma decisão, e ele disse: eu tenho uma aliança com Deus, e eu não me contaminarei. Deus já disse: opa, tem alguém clamando a minha aliança. Tem alguém que está fazendo menção da aliança. E Deus já olha para Daniel. E Daniel fala com o líder dos jovens que estavam presos. E Daniel diz para aquele guarda: olha, eu não quero me contaminar com os manjares do rei, e nem com os vinhos do rei. Porque tudo que o rei oferecia antes de ser comido era apresentado a deuses estranhos. Era oferecido a deuses que não eram o Deus de Israel. Então Daniel disse para o guarda: olha, eu não irei comer. Faça o seguinte, me dê só legumes e água durante 10 dias. E depois faça a prova, veja como é que eu estou. Se eu não estiver triste, com os olhos caídos, fraco, você continue me dando só legumes. Se não, você me faz como você quiser. Então agora o guarda, ele dá os manjares do rei para todos os outros jovens. Mas para Daniel, para Misael, Ananias e Azarias, Deus toca no coração daquele guarda para que ele dê só legumes, para que eles não quebrem a aliança com o Deus de Israel. E é interessante, irmãos, que quando nós fazemos menção da aliança com Deus, Deus nos supre, Deus nos fortalece. Tem pessoas que não querem fazer aliança com Deus porque querem comer dos manjares do mundo. Preferem o alimento, os manjares do mundo, do que ter um alimento especial só para agradar a Deus. Acham que o alimento de fora é mais forte do que o alimento aqui de dentro. Mas Deus, quando é mencionado numa aliança, eles comeram só legumes, mas Deus deu a eles força, Deus deu a eles ânimo, Deus deu a eles, assim, ficaram corados, ficaram bem fortes. E no período de 10 dias, quando o guarda foi olhar, os 4 jovens estavam bem mais fortes, mais saudáveis do que todos os outros que comeram manjar. Isso quer dizer o quê? Que quando estamos em aliança com Deus, irmãos, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos dá alimento saudável, Deus nos faz, irmãos, crescer mais do que aqueles que não comem, do que aqueles que estão fora de aliança. Deus nos abençoa muito mais do que aqueles que não têm aliança com Ele. No versículo 15 diz assim: depois de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam bem mais nutridos do que todos. E no versículo 17 diz assim: olha, a esses 4 jovens que tinham uma aliança com Deus, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e todos os sonhos. Irmão, quando nós priorizamos a aliança com Deus,
Deus nos dá muito além daquilo que nós pedimos. Daniel queria tão somente não se contaminar. Daniel queria tão somente agradar a Deus. E conseguiu. E quando nós agradamos a Deus, Deus vem e nos abençoa. Deus vem e dá aquilo que nós nem pedimos. Deus vem e faz muito mais do que aquilo que nós queremos e sonhamos. E assim, irmãos, quando eu priorizo uma aliança com Deus, Deus sabe as minhas necessidades e Deus me dá muito além daquilo que eu peço para Ele. Por isso, há um benefício em ter uma aliança com Deus. Porque Deus conhece a tua vida e Ele vai dar muito mais daquilo que você pede. Se você pede uma cura, Ele te dá cura, Ele te dá prosperidade, Ele salva a tua casa, porque Ele vai te dar muito além do que você está pedindo. Por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. É um benefício ou não é? Outro benefício de uma aliança com Deus é que Deus nos ensina o caminho que nós devemos trilhar. Muitas pessoas que não têm aliança com Deus estão sofrendo hoje porque tomaram decisões erradas. Porque na euforia, na ansiedade, tomaram decisões precipitadas. Escolheram seus caminhos de acordo com o seu entendimento e não buscaram a Deus, não buscaram uma aliança com Deus, não tiveram temor de perguntar para Deus primeiro o que Ele achava daquilo outro. Muitos hoje, quem sabe aqui dentro, estão sofrendo hoje porque não tem uma aliança com Deus. E quando não tem uma aliança com Deus, qualquer caminho serve, qualquer direção é boa. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem são bons, mas o seu final é de morte. E se eu não tenho aliança com Deus, qualquer caminho serve. Tanto norte, sul, leste, oeste, tanto caminho, tanto faz. Mas se eu tenho uma aliança com Deus, o benefício é Deus me mostra o caminho certo. Salmos de número 25 diz assim, versículo 12 ao 14: qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que ele deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra, ou seja, os sonhos. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Temor é a preocupação em ter aliança e não quebrar a aliança. Quando eu tenho temor a Deus, Deus me ensina o caminho que eu devo trilhar. E o caminho que Deus nos mostra é caminho que faz a nossa alma repousar, como diz ali no Salmo, na prosperidade. Não é só prosperidade financeira. Eu escutei uma palavra tremenda que diz assim: muitas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E é uma verdade. Quando a Bíblia fala que os que temem ao Senhor, o Senhor mostrará o caminho e fará descansar na prosperidade, Deus está falando em prosperidade em todas as áreas. Prosperidade na família, prosperidade no casamento, prosperidade com os filhos, prosperidade no trabalho, prosperidade na vida espiritual. Irmãos, é bênção sobre bênção, é uma vida de alegria, é uma vida de regozijo, é uma vida, irmãos, olha, que emana leite e mel. E ali diz mais: aquele que teme ao Senhor, o Senhor faz conhecer o seu segredo e mostra a sua aliança. Ou seja, Deus começa a nos mostrar, irmãos, coisas grandes. Deus começa a nos mostrar coisas que Ele está fazendo e que irá fazer em nosso favor. Deus começa a abrir os nossos olhos espirituais
guarda os seus estatutos, este é o homem que tem aliança com Deus. A mulher jovem, quando a Bíblia fala homem, ela se refere ao ser humano, não é só homem masculino. Homem é ser humano, toda a criação. Vale a pena ou não vale a pena ter uma aliança com Deus? O Senhor vai te mostrar o caminho, irmão. Tem pessoas aqui que não sabem o que vão fazer essa semana. Confia no Senhor, faz uma aliança com Ele hoje, e Ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Ele vai fazer a tua alma repousar na prosperidade. E ali diz, e a sua herança vai receber os sonhos. O que é os sonhos? Os sonhos são as metas, os desejos, os alvos. Os nossos filhos receberão as bênçãos, porque eu tenho uma aliança com Deus. Quer ver o teu filho abençoado? Ele não faz uma aliança com Deus hoje. Quer ver o teu neto que você nem conhece ainda? Quer ver ele abençoado? Faz uma aliança com Deus hoje. Porque a Bíblia diz que a tua geração será abençoada. Quer ver tua descendência mendigar o pão? Fica como está. Continua desse jeitinho aí. E você vai ver, irmãos, quanto você perdeu. Mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor mostrará o caminho. Aquele que teme o Senhor fará sua alma repousar sobre a prosperidade. A sua descendência, como diz ali, terão visão em todos os sonhos. Não é isso que nós queremos, irmãos? O melhor para nós, para a nossa geração. Não era isso que Noé queria para a sua família? Melhor coisa que tem é fazer uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. E Deus vai te mostrar-nos que Ele é Deus. Amém? Como fazer agora uma aliança com Deus? Primeiro nós vimos por que Deus faz. Porque Ele é Deus. E porque nós precisamos. Depois, quais são os benefícios? O benefício é que Ele nunca se esquece da aliança. Quando eu clamo por Ele, Ele desce com socorro. Agora, como fazer? No tempo de Noé, o próprio Deus vinha e estabelecia a aliança. Ele veio e Ele mesmo falou com Noé: Noé, hoje eu, teu Senhor, faço uma aliança contigo. Hoje não é mais assim. Hoje nós fazemos alianças com Deus através de Jesus Cristo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para morrer por nós. E todo aquele que crê no sacrifício de Jesus será salvo. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus terá uma aliança comigo. Jesus ainda diz lá em João ainda. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém tem aliança com o Pai se não for comigo. Diga assim comigo agora: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem uma aliança com Deus se não for por Jesus Cristo. Mas o problema é que muitas pessoas acham que todos os caminhos levam para Deus. Não é poucas as vezes que a gente escuta assim: mas Deus é um só. Qualquer caminho leva a Deus. Quem disse isso? Quem garante isso? A Bíblia diz que só Jesus é o caminho. Que a aliança é feita somente por Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não escolheu 100 pessoas. Ele escolheu só um, seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha uma aliança com Ele.
Jesus, irmãos, é a aliança. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. A solução da tua vida é Jesus Cristo. Ele é a aliança que Deus preparou para ti nessa noite. Pastor, qual é o benefício que eu tenho de fazer uma aliança com Jesus? Em João capítulo 8, 31, 32 diz assim: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está dizendo: se permanecerdes na minha aliança, se você permanecer, for fiel, você será meu discípulo, terá uma aliança comigo. Aí continua dizendo: então conhecereis a verdade vos libertará. Aí mais embaixo diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quer benefício maior que esse? Liberdade. Liberdade. Tem pessoas que são escravas e não sabem. Tem pessoas que vivem escravizadas e não sabem. Faça uma aliança com Jesus hoje, e Ele vai libertar você. Ele vai te dar liberdade de escolha. O princípio da liberdade, irmão, é direito de escolha. Se Jesus morresse na cruz para nos obrigar a adorá-lo 24 horas, ainda que fosse muito bom isso, não seria liberdade. Você imaginou se Jesus morresse na cruz a partir de hoje? Todo mundo vai ter que me adorar. E eu vou dar milagre para todo mundo. Seria uma bênção. Mas não seria liberdade, porque eu não teria direito de escolha. Mas Jesus nos liberta para que eu seja livre. E o Senhor quer nos libertar para que nós possamos escolher. Ou fazemos uma aliança com Ele, ou automaticamente fazemos aliança com o outro. Quer saber de uma coisa, irmãos? Ninguém vive nessa terra sem aliança. Pastor, eu estou sozinho. Você que pensa. Ninguém vive na terra sem uma aliança. Ou você tem aliança com Deus, ou você tem aliança, irmãos, com o outro. Para nós orarmos, João 10:10 fala sobre isso. João 10:10 nos mostra duas alianças. Primeira aliança: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Pessoas que não têm alianças com Deus está enrolado com o diabo, irmão. E ele vai passar por perda, destruição e morte. Mas depois mostra o outro lado. Mas eu, Jesus Cristo, vim para trazer vida e vida com abundância. Quem tem aliança com Jesus tem vida. Quem tem aliança com Jesus tem vida com abundância. É feliz e é feliz mesmo. É contente e é contente mesmo. Pula de alegria e pula mesmo. Ri sozinho, porque tem aliança com Jesus. Aí eu te pergunto agora: que aliança você tem? Que tipo de vida você está levando? O Senhor quer saber nessa noite. E Ele faz um convite, irmãos. Eu estou aí, filho, e quero fazer uma aliança contigo. Jesus morreu na cruz do Calvário para ter uma aliança com cada um de nós. Mas detalhe, Jesus não obriga ninguém. Jesus disse: queres continuar sendo roubado? Queres continuar sendo destruído? Queres continuar morrendo? Ou você quer vida e vida com abundância? Está nas minhas mãos, filho. É você que escolhe.
financeira, vida espiritual. E sozinho, irmãos, ninguém consegue. E Jesus está aqui nessa noite para te dizer isso. Eu estou aqui para fazer uma aliança contigo, porque eu quero te abençoar. Mas é um convite assim que, olha, só não aceita mesmo, olha, quem gosta de sofrer, quem é masoquista. Quero que a igreja feche os olhos. É noite de aliança. É noite do Senhor fazer uma aliança. Antes de orar, eu queria que você fizesse agora uma análise. Olhe para a tua vida. Porque a melhor pessoa que pode falar alguma coisa da minha vida sou eu mesmo. Assim como a melhor pessoa que pode olhar para a sua vida é você mesmo. Como é que está a sua vida, meu irmão? Jesus quer fazer uma aliança contigo hoje. Jesus te trouxe aqui, irmão, não foi por acaso não. Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer uma aliança contigo. Porque Ele viu o teu sofrer. Ele viu, irmãos, que não está sendo fácil. E Ele tem uma ordem para cada um de nós nessa noite: frutificai, multiplicai e crescei. É isso que Ele quer para a igreja. Ele quer uma igreja dando fruto. Ele quer uma igreja se multiplicando. Ele quer uma igreja enchendo. Irmãos, Ele quer uma igreja vitoriosa. E se Ele quer, Ele vai dar as condições necessárias para isso. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele controla todas as coisas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se nós temos uma aliança com Ele, nós somos propriedades peculiares. Ele diz assim: toda a terra é minha, mas aquele que tem aliança é especial. E o Senhor te chama nessa noite para ser especial para Ele. Eu gostaria nesta hora de fazer um convite. Você que está aqui nessa noite e sentiu a necessidade de fazer uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, eu convido você a vir aqui na frente, e eu quero orar por você. Irmãos, esse é o momento mais especial, esse é o maior, é o ponto maior do culto. É quando Deus convida você para fazer uma aliança. Nesse momento, isso aqui deixa de ser palavra e se torna uma verdade na vida dessa pessoa. E Deus quer fazer na sua vida também. Temos 2 jovens. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Deus hoje? Temos 3, mais 4. Irmão, não fica como está não, irmão. Deus tem uma vida nova para te dar. Deus tem uma aliança para fazer contigo. Para de sofrer. Para de ficar chorando. Temos mais uma jovem. Deus tem uma aliança para fazer com você. Deus quer te dar vida e vida com abundância. Mais um jovem aqui, mais um jovem. Deus está acrescentando, irmãos. Sozinho você não vai. Sozinho não tem como. É Jesus que vai fazer a obra. Eu não vou insistir muito, irmãos, porque Deus diz que com Ele é sim, sim.
temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui à frente. Tem mais alguém? Não deixa para amanhã não, meu irmão. Jesus quer fazer uma aliança contigo. Quem sabe você já tinha uma aliança e você quebrou essa aliança. Temos mais uma senhora. Quem sabe você tinha uma aliança com Deus e Deus foi fiel, mas você por um motivo ou por outro quebrou essa aliança. O Senhor quer refazer essa aliança hoje. E a promessa, irmãos, a promessa é que Deus vai te dar vida e vida com abundância. Que mais? Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E você vai para a glória com Ele. Se não temos mais ninguém, queria que as pessoas que estão aqui à frente agora, que colocassem a mão na altura do coração. Coloque a mão na altura do teu coração. Eu vou orar e vocês repetem comigo. Diga: nessa noite eu escutei a tua palavra, Senhor, e eu senti que a minha vida precisa de uma aliança, e eu faço agora uma aliança de fidelidade com o Senhor. A partir de agora eu me comprometo a ser fiel, a cumprir a minha parte nesta aliança. Senhor Deus, Pai, deixa o pastor orar agora, Pai. Senhor, temos 7 almas aqui à frente. 7 almas que estão, meu Deus, fazendo uma aliança contigo. Tu sabes, ó Deus, como cada um chegou aqui nessa noite. E o Senhor sabe como cada um sairá daqui, com a certeza de que há uma aliança sobre a vida deles. Pai, repreenda todo mal, repreenda toda obra do inferno, toda maldição, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo colocou, porque, Senhor, eles estavam debaixo de uma outra aliança, aonde havia morte, destruição e roubo. E eu anulo agora todo o efeito dessa aliança antiga. Todo agir do inimigo está repreendido. Toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra que era contra a vida dessas pessoas, eu anulo agora, em nome de Jesus. E debaixo da tua palavra, Pai, estabeleço uma nova aliança na vida dessas pessoas, porque elas estão aceitando teu Filho amado, que morreu na cruz por cada um deles. Senhor, lança agora a tua aliança sobre eles. O sinal é o sangue do Cordeiro. Senhor, pinta na vida deles agora uma mancha poderosa do sangue de Jesus Cristo. E escreva, Senhor, o nome de cada um deles no livro da vida. Pai, assim eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para mim, vocês que aceitaram aqui Jesus. A atitude que vocês tomaram agora é uma atitude que vai transformar a vida de vocês. Mas vocês vão começar agora uma nova caminhada. E vocês precisam aprender a caminhar com Deus, para que vocês venham aproveitar ao máximo essa aliança. Amém? Então eu convido cada um de vocês aqui a, depois do culto, dar o seu nome na secretaria, para que nós vamos fazer um curso para novos discipulados, para vocês aprenderem a caminhar com Deus. Nós vamos fazer visita na casa de vocês. Dê o seu endereço, dê o seu telefone, nós vamos ligar para vocês, vamos marcar um dia, nós vamos orar na casa de vocês. Por quê? Porque Deus tem uma grande obra na vida de cada um. Amém? Então não saiam correndo. Vão na secretaria, dê o seu nome, o seu endereço, diga: olha, eu quero uma visita para tal dia da semana, e nós vamos lá na casa de vocês e nós vamos começar uma nova caminhada juntos. Amém? Olha para trás agora. Olha para trás.
É isso eu aprendi agora na campanha. A partir de hoje, vocês ganharam tudo isso aí de irmão. Tudo irmão em Cristo. Pode voltar para o seu lugar. Na igreja está havendo uma grande festa no céu nessa noite. É porque almas aceitaram a Cristo. E a aliança foi. Agora a igreja se coloque de pé. E nós vamos orar pela igreja. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu é Deus de aliança. O Senhor é Deus fiel. Quando o Senhor faz uma aliança, o Senhor não quebra. Por isso, Senhor, eu te peço agora, abençoa cada irmão que aqui está. Meu Deus, esses que já têm aliança contigo, que Tu possas, meu Deus, fazer a obra acontecer. E a ordem, Pai, é a mesma. Frutificar e multiplicar e crescer. Que a Tua igreja, Senhor, possa frutificar. Que cada um frutifique no casamento, frutifique na sua casa, frutifique no seu trabalho, frutifique na área espiritual. Que cada um multiplique a alegria, multiplique a paz, multiplique, Senhor, a área financeira, multiplique todas as áreas. Pai, que a Tua igreja venha crescer numericamente, crescer espiritualmente, crescer em todas